E dentro dessa liturgia, quero refletir na palavra de Deus juntamente com os irmãos. Louvado seja Deus. O Evangelho que segundo escreveu João, no capítulo de número 15, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João, capítulo de número 15, louvado seja Deus. Diz assim a epígrafe desse capítulo, ou seja, o cabeçalho da sua inicial leitura, a continuação das últimas instruções aos discípulos. Ou seja, Jesus ele inicia o capítulo 14 instruindo os seus discípulos, falando que iria enviar o Consolador, e aqui ele continua instruindo até o capítulo 16, que foi a chegada do Espírito Santo, dando as instruções de como eles iam se comportar diante das diversidades da vida, das dificuldades, dos problemas que cada ser humano enfrenta aqui nessa terra. Amém, irmão? Diz assim a Sagrada Escritura, no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e cessará, né? E os olhará e lançará no fogo ardente. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, permaneceis tudo o que quiser, ou pedirás tudo o que pedirás tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que desde muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Louvado seja Deus. Diga assim, glória a Deus. Graças a Deus. Pode tomar seus assentos, irmão. Vamos refletir nessa noite nos ensinamentos do nosso mestre, louvado seja Deus. Como eu já iniciei falando que Jesus, sabendo que seus discípulos, assim como nós nos dias atuais, enfrentaríamos problemas, dificuldade, Jesus ele não deixa os seus discípulos alheio, ou seja, sem ser instruído acerca da vida, da sua vida espiritual e também no dia cotidiano, que é o dia comum. E Jesus ele inicia esse capítulo dizendo: eu sou a videira verdadeira.
E o meu pai é o lavrador, louvado seja Deus. Ele se refere, irmão, a Israel, dizendo que Israel era a videira verdadeira, era a videira do Senhor, né, de Deus, mas só Cristo se tornou a videira verdadeira. E nós somos os ramos, os galhos, as varas que ele se refere aqui. E a mensagem central desse capítulo, Jesus instrui o seu discípulo a sua permanência nele, louvado seja Deus. Mesmo que ele está falando de frutificar, dar fruto, mas a mensagem central é a permanência no Senhor, louvado seja Deus. E dentro dessa perspectiva, irmão, nós iremos refletir nessa noite, dentro desse ensinamento do nosso mestre ao seu discípulo. Deus, ele nos instrui a viver e a entender o processo da frutificação no Senhor, louvado seja Deus. E ele faz essa metáfora, né? Esse paralelo, comparando a videira que é Jesus, e nós como servos, os seus ramos que estamos alicerçado nele, né? Estamos enxertados na videira verdadeira. Jesus, ele instrui o seu discípulo de uma forma maravilhosa aqui, irmão. E faz a questão de enfatizar a importância da permanência da fé no Filho de Deus, na videira verdadeira. Porque estabelecer algo, irmão, nunca foi uma tarefa fácil para a nossa vida. Você conquistar algo, às vezes não é fácil, mas é possível. Mas permanecer naquilo que você conquistou, há uma perseverança, há algo que a gente temos que trabalhar nas nossas vidas para permanecer naquilo que nós conquistamos, louvado seja Deus. E conquistar a fé em Cristo, somente o Espírito é capaz de fazer isso comigo, que fez comigo e com você, e fará com qualquer um que assim der espaço para o Espírito trabalhar na vida dele. Então, Jesus, ele instrui os discípulos da fórmula maravilhosa dessa permanência do seu fruto, dos seus frutos. E muito, às vezes, que pensa que o fruto que o cristão produz é apenas só pregar a palavra, ganhar pessoas para o reino. E a frutificação, irmão, ela tem vários segmentos. Nós temos vários frutos para oferecer para a humanidade. Um fato real é esse, nós pregar a palavra, um dos frutos. Mas há outros frutos que nós em Cristo produzimos, somente em Cristo. Jesus, ele deixa claro que ninguém em si próprio pode permanecer. Alguém já viu um galho cortado permanecer em pé? Ele vai quebrar a cara, né? Não tem sustentação. E como ele diz que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, há etapas da nossa vida como uma árvore, né? Que em muitas coisas nós somos podado. E a poda, irmão, ela serve para dar renovo, para dar crescimento, né? Você vê que uma árvore, ela tem 4 tipos, tem 4 ciclos de poda para a gente fazer nela, né?
É a poda de crescimento, para crescer, né? A poda de limpeza, a poda verde, que é dos frutos, e a poda da frutificação. Então são 4 etapas da vida de uma fruta, de uma árvore, até a frutificação. Assim somos nós. Nós recebemos a palavra da fé, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e aí Deus vai trabalhar para limpar tudo aquilo que nós carregava do passado e trazer as boas novas para o nosso coração. Louvado seja Deus. Esse processo, irmão, nós passamos até hoje. Então, essas 4 podas, Deus, o Espírito Santo, Ele faz em nossas vidas. Há pessoas que estão no estágio de crescimento ainda espiritual, outros no estádio de limpeza, limpando tudo aquilo que ainda existe do mundo, sei lá, dentro de nós. E a poda verde, que a agronomia fala, né? Os agrônomos, é algumas para crescimento mais. Então Jesus, ele diz: toda vara que em mim não der fruto é lançado fora. E é limpada toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então, nós, como igreja, temos o lavrador, que é Jesus, que é Deus, o Espírito Santo hoje, e muitas vezes, irmão, a gente somos podado, é cortado aquela parte que não está, que está infrutífica, ou que está dando fruto, que estava dando fruto e aí deixa de, na caminhada, começa a desfalecer, perder força. O lavrador vai, vem, poda. E aí, irmão, quando nós olhamos para uma árvore, por exemplo, a goiabeira, vou falar da goiaba, que é uma das frutas mais conhecidas da nossa região, e também que eu acompanhei, que eu tenho propriedade para poder falar um pouco do que é uma poda de uma goiabeira. A goiabeira é uma das frutas que ela frutifica em seus ramos novos. Aquele ramo que você poda ele nasce e ali já vai nascer com fruto. Louvado seja Deus. E assim somos nós, irmão. Quando Deus olha para nós, vê que os nossos frutos não estão de acordo com o que Ele quer, Ele vai e nos poda. Corta aquele pedacinho para que nós rame novamente e dê seguimento no projeto que Ele nos constituiu para nós dar. Louvado seja Deus. Nós estamos enxertados na verdadeira videira. Louvado seja Deus. Então, Cristo, Ele instrui os seus discípulos acerca dessa frutificação, desses frutos, como algo maravilhoso, irmão. Ontem eu passei por um processo que eu glorifico a Deus por... Não que a gente tenha instinto de fazer, quando não era crente, de fazer o que era errado. Porque tem pessoas também, irmão, que não é da igreja, que são justas, pessoas também que fazem a coisa certa. Ontem eu passei por mais uma experiência. Eu estava ali no meu pai, ele falou: meu filho, vai ali comprar um pão para mim. E eu fui ali na rua de Pai, quem conhece, na rua de Zé, tem uma padaria chamada Canaã, que é de Françoele, que nós chamamos de Pepel, mas o nome dele é Françoele. Cheguei lá com R$10 no bolso. Passei para a moça, meu pai gosta de comprar, mandou comprar um pão Recife, aquele pão de coco com um chocolate, né? Dentro ali, todo mundo conhece.
E aí eu dei esses R$10 para ela, a moça colocou o pão dentro da sacola e me veio com um troco. Uma nota de 10, uma de 5 e umas moedas. Na hora que ela entregou, ela foi entregando. Não, moça, eu dei para você, foi R$10. Você está me dando quase o dobro que eu já te dei. Ela pediu perdão e achou maravilhado a minha ação. Então isso é fruto de Deus em nossas vidas, irmão. A honestidade, ser justo. Isso nós só temos a ganhar. Se eu tivesse agido de mal fé, disse, não, o mundo é do mais esperto. Pegar aquela quantidade, só que aí, aquela mulher, aquela jovem que está ali trabalhando dignamente, eu podia pegar aquele dinheiro, não ia me favorecer praticamente nada, mas ela ia ficar em desfalque, irmão. Quem sabe, quem trabalha em caixa sabe, que a pessoa que trabalha no seu caixa, ela presta conta. Então ia sair do bolso dela. Por isso que ela ficou maravilhada, achando daquela ação. Isso é a moldagem dos frutos do Espírito Santo em nossas vidas. E transborda para as pessoas que estão ao nosso derredor. E ali estavam muitas pessoas, naquele momento conhecido, e viram que realmente a gente temos que agir com a boa ação, louvado seja Deus. Deus espera de cada ser humano da terra que seja justo, honesto. Isso é para crente e para não crente, mas principalmente para a igreja do Senhor. Ele espera que os frutos dos seus filhos sejam fruto de paz, né? Paulo ele descreve isso lá nos Gálatas, que os frutos do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, a longanimidade, né? Que é a paciência, inserida num rol de quesito. Uma pessoa que é longânima, ela tem um rol de objetivo a mais do que uma pessoa normal. Então, a bondade é dos frutos, e a honestidade é um dos frutos do Espírito Santo. Então, aquele que está em Cristo, que começa a bargalhar, a fazer atrapalhada, aí a hora que o lavrador, que é Deus, entra e faz a poda, para nascer novos ramos e dar uma fruta que glorifique o nome do Senhor Jesus. Então, as nossas ações, irmão, nós temos que sermos exemplo. Como Jesus disse que nós somos sal da terra. Então nós temos que ter esses exemplos, ser esses exemplos para quem está nos observando, louvado seja Deus. Que pense num povozinho que é observado, se chama crente. Se existe alguém que é 24 horas observado, se chama a igreja do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, porque nós necessitamos dessa observância, desse olhar das pessoas para ver a nossa transformação. Isso é maravilhoso para ver. Não que nós não possamos errar, não possamos errar, falhar. Isso vai ter hora, irmão, que nós vamos falhar. Mas nós, quando falhamos, que é aquele ramo, aquele fruto que não glorifica a Deus, Deus vem e poda aquele galho para que brote, e nesse brotamento surge novos frutos, louvado seja Deus. Esse é o processo de uma frutificação e de alguém que está conectado na verdadeira videira, louvado seja Deus. Nós somos esses galhos, irmão, que estamos conectados em Jesus. Por que que nós partimos com essas ações? Porque nós estamos em Cristo. Sem Ele, ninguém consegue ser justo, honesto. Mesmo que ache que é, mas em vez em quando vai fazer algo que
desagrade o Espírito, louvado seja Deus. Então nós, como igreja, nós estamos nesse processo, estamos nesse crescimento, né? Que eu já falei, há 4 estágios, né? Para o crescimento espiritual de uma árvore, né? Que Jesus, ele faz essa metáfora, essa comparação dele com a árvore, e nós somos os frutos, né? Somos os galhos que permanece dando fruto, e um tais é esse da bondade, da lealdade, da honestidade. Mas o maior fruto, irmão, que Deus espera de nós é o amor. Se nós não tiver amor, o amor de Cristo, nós não conseguimos olhar que nem eu olhei para aquela jovem. Na hora que ela veio o Espírito me fez lembrar. Se eu pegar aquele dinheiro, ia penalizar ela. E Deus também ia me penalizar por eu não estar agindo corretamente como Ele espera que eu agisse. Então, esses são os frutos de Deus em nossas vidas. E esse capítulo 15, irmão, ele vem tratando com seu discípulo Jesus, para que, em meio a toda a dificuldade que eles enfrentaram, ele nunca pense em desistir da sua caminhada. Essa é a mensagem central, irmão, desse capítulo. Permanecer na verdadeira videira, louvado seja Deus. Não importa o que nós enfrentarmos. Eu já passei por um momento difícil financeiro, mas Deus me deu graça para romper, para vencer. E creio que alguém que esteja passando por um momento também financeiro, seja qual for o período, o processo que os irmãos estejam passando, permaneça firme na confiança, no amor de Deus, que no momento oportuno Ele agirá e tudo vai nos favorecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a mensagem central desse capítulo. Você vê que por mais de 6 vezes o capítulo fala: aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem neles. Então, vai falando em permanência, fala no fruto, mas a mensagem central é a permanência nossa nele, louvado seja Deus. Uma certa vez, Pedro, no capítulo 6 desse evangelho de João, lá para o versículo 60 em seguida, do capítulo 6, Pedro, Jesus chega com um discurso assim, meio duro também para aquelas pessoas, e Jesus, ele faz algo forte, que é algo, que eu digo, que é algo para crente, louvado seja Deus. Ele diz: alguns discípulos dizem: Senhor, o seu sermão, o seu discurso está muito duro, está muito forte, pesado. Aí Jesus chega para os discípulos, aí foram se retirando. Jesus chega para os discípulos e diz: quer vós também se retirar? Aí Pedro brada e diz: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de salvação, louvado seja Deus. Então a permanência em Deus, irmão, é a única garantia da nossa chegada no céu, louvado seja Deus. Nossos frutos temos que glorificarmos ao Deus do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Assim diz o escritor de Hebreu no capítulo 12, no versículo 2. Olhe apenas para aquele, o autor e consumador de nossa fé. Esqueça os embaraços dessa vida, os atrapalhos, as dificuldades,
e fite seus olhos para o autor e consumador de nossa fé. Amém? Esse é o segredo, irmão, da vitória da igreja de Deus. Dificuldade todos vai ter. Jesus, no capítulo 16, lá no versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis, tenho dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tendo ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Essa, irmã, é a continuação das últimas instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes dele entrar na cruz, no madeiro, para se fazer maldito por mim e pelo seu pecado, para que hoje nós estivéssemos aqui hoje, louvando e exaltando o seu santo nome. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem central desse capítulo. Permaneceis, seja firme e corajoso. Assim Deus fala com Josué: medite na minha lei noite e dia, pratique ela e seja firme. Louvado seja Deus. Que nós possamos, irmão, ao amanhecer, ao abrir dos olhos, nós temos em mente tudo isso que Jesus nos instruiu. E a maneira mais prática de nós sermos limpos por toda a dúvida que gera em nosso coração, todo medo, toda ansiedade, que é o que está devastando a humanidade hoje, a ansiedade. Pessoas ficam ansiosas, ficam medrosas, porque não descansa a sua mente no Senhor, porque Ele é o nosso provedor, irmão. E a mensagem central é essa: a permanência na palavra que nos limpa. Louvado seja Deus. Jesus ele deixa claro: vós já está limpo, no versículo 3 do capítulo 15, olha. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele disse que os discípulos já estavam limpos de todo aquele embaraço da vida, mas ele instrui para que eles permaneçam naquela fé. Porque, que nem eu falei, nós estabelecer algo, irmão. Por exemplo, eu tenho 2 transportes lá em casa, um meu e um de Rodrigo, mas quem paga os tributos tudo sou eu. Então, para mim comprar eles não foi fácil, mas consegui. Mas para mim manter um transporte com todos os tributos, tudo direitinho, permanecer tudo legalizado, irmão, não é fácil. E assim também é a nossa vida espiritual. Nós aceitar Cristo é um processo, e permanecer nele há outras maneiras, há outros recursos que nós temos que ter cuidado para que nós não desfalecemos, perder força. Então, quando Deus olha para nós e vê que nós não estamos dando fruto que glorifica Ele vai, corta o galinho nosso, e aí nós nasce uma nova folha. Quem é que não já passou por esse processo, irmão? De estar caminhando e de repente pensar: pai, eu não sei se isso aqui é para mim mesmo. O inimigo coloca coisa na sua cabeça, aí você vai mudando o pensamento, e de repente você volta a ativar. Ali é Deus que cortou aquele broto, e nasceu no seu coração o verdadeiro amor de Deus, da convenção, no dia que você disse sim. Deus, Ele conta com nossos frutos, de acordo com que nós fomos limpados desde o primeiro dia que nós dissemos sim a Jesus. A gente, quando diz sim, irmão, é algo tão maravilhoso,
Nós somos é uma metamorfose tão linda de ser passada, que a gente fica encantado, maravilhado com aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, né? Desde o dia que nós dizemos sim, Ele vai limpando pela sua palavra. Paulo disse que quanto mais nós ouvir a palavra, a pregação, mais nós temos fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem ouvir e ouvir a palavra, ouvir a pregação. E em Hebreus capítulo 10 também diz que quanto mais vezes nós congregar, mais também nós alimentamos esse fruto do Espírito, que é a fé da palavra. Está conectado na verdadeira videira, é passar por esses processos. Todos nós já passamos, estamos passando e iremos passar, porque nós estamos em um processo transitório até a chegada da vida eterna, que vai ser maravilhoso. Nós estamos nesse processo, nessa metamorfose, transformação, e nós temos que entender que nós temos que dar esses frutos de alegria para Deus. Então, eu centralizei essa reflexão dessa noite na permanência no Senhor Jesus. Então, diga assim: não importa a diversidade que a vida porventura possa me oferecer, eu permanecerei na fé do discípulo, do autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmão, foi essa reflexão que Deus propôs em meu coração, para me estar compartilhando com os irmãos. Não importa o que haver, o que houver, nós temos que estar firme nessa videira que é Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria mais uma vez.